Meus amigos, vamos falar sobre fé evangélica, sobre a carta do Lula aos evangélicos, sobre o trabalho do Nicolas e sobre a Michelle Bolsonaro que está rodando por todas as igrejas que ela pode rodar ao redor do Brasil para motivar os evangélicos a votarem no Bolsonaro, tá? A gente está falando sobre uma guerra que envolve corações e mentes, mas uma guerra interessada também numa determinada estrutura, que é também, por que não, uma estrutura política. Entenda tudo nesse vídeo. Esse é um vídeo sobre a fé dos evangélicos, a instrumentalização que fazem deles, a falta de respeito que existe e também virtudes das comunidades evangélicas ao redor do Brasil, tá? Vocês vão entender tudo agora. Roda a vinheta. Meus queridos amigos, antes de continuar, vamos lembrar, está terminando as vagas para o Congresso MBL, tá? Já tem mais de 1.500 pessoas, 1.500, né? Eu fico até tipo, a gente não derreteu, mas 1.500 pessoas, o que me dá muita alegria. A gente não anunciou nenhum grande nome, ou dezenas de grandes nomes, não. A gente falou, cara, é focado no nosso trabalho e é focado no trabalho que você pode fazer com a gente. Quer o cupom? Renan10 aqui com 10% de desconto. Compra aí que daqui a pouco eu vou parar de vender, porque simplesmente vai acabar o espaço lá dentro, tá bom? Então, vamos lá. Galera, dois fatos vêm chamando a atenção nesse segundo turno. E não é a briga, o xingamento lá, o canibal, o surubeiro, o pedófilo, não é sobre isso. É a ação política que os Bolsonaro vem fazendo nas igrejas agora pra virar voto no segundo turno, e eu acho meio besta chamar de voto, porque são votos que já são deles, e também o trabalho e o desespero do Lula em apagar o que ele costumava dizer para agora, vamos dizer assim, refazer sua imagem junto com o público evangélico a ponto de soltar uma carta, tá? Então vamos dividir o vídeo assim. Eu vou falar sobre os esforços da esquerda, os esforços do bolsonarismo e por fim eu vou falar um pouco sobre evangélicos no Brasil, minha opinião sobre a participação política também dos evangélicos no Brasil. Vamos lá, então vamos começar pelo PT. Olha só, galera. O PT, para estar soltando uma carta, como o Lula soltou, ele tá bem desesperado, tá? Porque toda a pré-campanha do Lula foi construída mediante a instrumentalização da esquerda progressista, de artistas progressistas e toda aquela agenda malucada, né? Tipo, a agenda do banheiro trans, a agenda lá da Bela e Belinha, né? Aquela agenda malucada que a gente já comentou que é um problema central na política norte-americana e europeia e já chegou aqui. Então, eles fizeram campanha com isso aí durante toda a pré-campanha, grande parte da campanha, e aí viram que tá dando caca agora no segundo turno, aí eles, uepa, vamos parar com isso aqui, vamos parar. Agora o Lula, ele é a favor da família. Agora o Lula tem um profundo respeito pelos evangélicos. Se a gente olha isso, e a gente essa história aqui tá estranha, né? O fato é, meus amigos, o Lula soltou uma carta onde ele reforça seu compromisso com os evangélicos, ele reforça vamos dizer assim, os seus laços passados que houve entre evangelizadores e missionários com o governo dele, porque no governo dele as igrejas cresceram e prosperaram, e foi verdade, e também elas organizaram missões evangelizadoras fora do Brasil, o que também é verdade. É também verdade que no governo do Lula, as grandes denominações evangélicas eram parceiras políticas do Lula, parceiras políticas. Então boa parte desses caras que hoje estão aí chamando o Lula de comunista, de Marco Feliciano, a Igreja Universal, eles eram parceiros políticos do Lula. Todo mundo fazia ali, porque na hora da política, todo mundo é elástico, todo mundo é flexível. Quer dizer, quase todo mundo, não me incluo aqui, não incluo o MBL nesse pacote. Então o Lula, ele não mentiu ali, né? Ele começa a mentir quando ele disse assim, não, olha só, a questão de orientação e educação da família não tem que ser dados pelo Estado, mas sim pela família. O que é vamos dizer assim, um parágrafo muito importante. Dito isso, porque parece até uma fala vinda de um grupo conservador e não do PT. O que o Lula tá falando isso, ele vai cumprir? A gente sabe que nunca é assim. A gente sabe, por exemplo, que boa parte da agenda progressista envolvendo aborto, gênero, linguagem neutra, vem, por exemplo, do STF. Pode vir da Câmara dos Deputados através de um PSOL, por exemplo, de um PSB. E aí ele não, veja só, respeito à autonomia de outras... Só que é o somebody love que ele tá dando, porque ele precisa ganhar usando esse discurso, mas na hora de governar, aí, meus amigos, na hora de governar é outra coisa, né? Ele tinha que se comprometer com certas coisas, tipo, não permitirei que haja ativismo judicial por parte de outros agentes políticos e como presidente da República vetarei tais coisas. Posso colocar projetos de lei para passar na Câmara e no Senado para não permitir que o STF delibere sobre esses assuntos? Tudo isso ele pode fazer. Ele não se comprometeu com nada. Ele deu uma carta genérica, mas ele tenta, vamos dizer, diminuir
a imagem que eles construíram com essa esquerda progressista, muito também com a esposa dele, a Janja, agora que viu que não tá conseguindo captar esses votos. Ele foi no Flow e aí já começou a falar de banheiro unissex absurdo, eu tenho filho. Ele tá dando declarações, né, que contrariam a base dele. Sabe o que a base dele faz? A base dele sabe que é fingição. Eu fui no Twitter e fui ver os posts do Lula comentando sobre isso, e aí a galera progressista mesmo, progressistona, botava assim: boa tentativa, Lula, mas meu voto ainda é seu. Do tipo, eu sei, Lula, você tá tentando passar isso, todo mundo tá achando que você tá se queimando comigo, mas meu voto ainda é seu. E uma dessas associações aí que trabalha com essa questão de banheiro trans, ela mesmo falou, olha só, associação: ninguém vai nos separar de Lula, continuaremos trabalhando com o Lula. Ou seja, meu velho, pro bloco todo tá todo unificado com o Lula nisso, é porque eles sabem que isso aqui é um grande teatrão. Não acho que isso vai colar com os evangélicos, tá? Não acho que isso é perda de tempo, mas o eleitor desavisado que o Lula simplesmente tá perdendo ou não tá conseguindo ganhar, ele talvez consiga diminuir um pouco a imagem ruim que ele estava deixando. Vamos lá pro bolsonarismo, e eu preciso começar a falar do bolsonarismo com este vídeo da Michelle Bolsonaro. E não é sobre um político, é sobre uma ideologia do bem contra o mal. É sobre o que Satanás quer fazer com a nossa nação. E nós oramos tanto, meus amados, para que esse momento chegasse. E infelizmente, muitos cristãos não estão enxergando. Não olhe para o meu marido. Olhe para mim que sou uma serva do Senhor, que dobro os meus joelhos e tenho entendimento do mundo espiritual. Ele é tão falho como eu e você, porque perfeito é só Jesus. Vejam só, né? Pouca gente vem comentando do papel dela e do Nicolas, que é o deputado mais votado dessa legislatura, no trabalho de virar voto no segundo turno. E é um trabalho que eles vêm fazendo em igrejas, tá? Destaca muito assim, olha, não ouçam, basicamente não ouçam meu marido, porque no fundo o Bolsonaro uma hora ele finge que é católico, outra hora ele finge que é evangélico. Eu sou cristão. Ele faz uma coisa meio, uma maçaroca, porque ele precisa ficar meio indefinido para ele poder circular por todos os lugares. Mas entre os evangélicos ela fala basicamente, não é pelo meu marido, não ouço me ouça porque eu sou uma serva. E aí ela vai e faz esse trabalho enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto evangélica, junto às igrejas, e aí ela tem um papel que é fundamental, que é o de ser mulher. A gente sabe que os evangélicos são no mínimo 30 e poucos % da população brasileira, e né, no mínimo metade são mulheres. Mulheres exercem um papel comunitário dentro das igrejas evangélicas, e ela vai lá e vai ganhando a mulherada. Ela, Damares, o Nicolas está fazendo a mesma coisa, de igreja em igreja. Ah, Renan, mas eles não estão virando voto indo em igrejas evangélicas, e eu concordo, eles não estão virando voto, mas eles estão esquentando o eleitorado. Porque agora, no segundo turno, o Bolsonaro precisa virar 6 milhões de votos. São 6 milhões de votos para ser virados. E, eventualmente, não vai conseguir virar esses votos de eleitores do Lula. Mas ele pode fazer com que essa base que ele já tem consiga levar um avô, uma tia, uma prima, pessoas que estavam desinteressados em votar, ele consiga fazer, esquentando a própria base, uma multiplicação, não dos pães nem dos peixes, mas uma multiplicação dos votos ali. Então eles estão esquentando a própria base para fazer com que essa base aumente a capacidade, porque tem muita gente que não foi votar, milhões, dezenas de milhões de pessoas não foram votar. Se eles conseguem uma pequena fração disso aí, eles conseguem igualar ou virar o jogo ali contra o Lula, que é a expectativa deles. Mas em ambos os casos que a gente percebe, né, é uma instrumentalização. Quando eu digo ambos os casos, estou falando da turma do Nicolas e da Michelle. É uma instrumentalização das igrejas evangélicas, de diversas denominações evangélicas, para o projeto de poder bolsonarista. E eu não vou nem entrar assim, nas vantagens que inúmeras denominações receberam dentro do governo. Eu não vou nem entrar vamos dizer, nos escândalos de corrupção envolvendo denominações evangélicas e pastores evangélicos no Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação foi aparelhado por pastores de algumas denominações evangélicas que ganharam dinheiro roubando. Eu não vou entrar nos aspectos mais baixos e mais sujos envolvendo pastores e denominações evangélicas com o governo Bolsonaro, porque isso está acontecendo. Nem, vamos dizer, a utilização da fé alheia, através do medo, através da notícia falsa, para transformar essa massa de pessoas em militância cega para um presidente da República. Né? A ideia até, que o Nando sempre usa esse exemplo do bezerro de ouro, né? Os caras começam a idolatrar mais o Bolsonaro e ver o Bolsonaro uma representação divina na Terra, que é o que eles tentam fazer. E você tem, vamos dizer, essas figuras, o Nicolas é um exemplo disso, que ficam traduzindo a Bíblia para essa linguagem política imunda para poder fazer esse convencimento. Né? Eu acho que sim, isso aqui vocês já sabem, a gente já fez várias críticas. O que eu quero analisar de uma forma mais fria é a capacidade, entra agora o terceiro ponto,
de articulação comunitária que as igrejas evangélicas exercem num país em que as pessoas simplesmente não têm senso de comunidade. Tá? Por mais que possam levantar e elencar inúmeros problemas políticos e sociais, e inúmeras falhas éticas de pastores, de denominações, especialmente denominações neopentecostais, é fato que todas elas, mesmo com esses defeitos, geram um senso de pertencimento e comunidade num país, especialmente entre os mais pobres, em que as pessoas ficam quase atomizadas e que não sentem pertencer a um determinado grupo social, elas se sentem abandonadas. Nos grandes centros urbanos, isso começou a acontecer com muita intensidade no Rio de Janeiro já há bastante tempo, isso teve um efeito humanizador para essas pessoas. Eu sei disso, meu avô, ele foi quase um missionário, assim, ele é um cara que ficava abrindo igreja na Congregação Cristã do Brasil, isso nos anos 80, né? Então, assim, isso é um fato. Para muita gente, foi isso que trouxe dignidade nessa vida delas. E as igrejas evangélicas fizeram e ainda fazem com muita intensidade esse trabalho. Isso, obviamente, que é uma coisa que, se for botar no saldo da balança do final, enquanto país, isso é mais positivo do que negativo. Ora, se a gente imaginar que todas as instituições brasileiras, religiosas e não religiosas, são brasileiras, a gente vai imaginar que inúmeros defeitos de caráter do brasileiro vão estar presentes nelas. De confederações de futebol, a organizações religiosas, a partidos políticos, a veículos de imprensa. Todo mundo sabe, né? Os vícios são praticamente os mesmos, não importa a área de atuação. E isso está presente também no universo evangélico, como também está presente no universo católico. E o que a gente entende, né, olhando agora do ponto de vista político, é essa capacidade de construir comunidades e de atuação em conjunto e de pertencimento. Isso é visto por políticos como uma máquina político-eleitoral. E os evangélicos, as lideranças evangélicas sabem disso. Ninguém ali é trouxa. E a participação deles nos diversos governos que estão aí demonstram isso. Eles entendem que eles têm esse poder. E é quase... Se hoje é inevitável que você, para ganhar uma eleição majoritária, precisa dialogar com eles, todas as formas possíveis, é também inevitável a ideia de que nos próximos anos os evangélicos como força própria vão chegar ao poder. E assim, a expressão mais clara disso é a Michelle. O Nicolas é outra expressão bem clara disso aí. São expressões políticas de uma força que emerge da sociedade. E é uma força política que, novamente, não tem a representação da mídia mainstream, é vista com nojinho pela mídia mainstream. A esquerda, não é que a esquerda tem nojinho, a esquerda quer acabar com os evangélicos no Brasil. A esquerda tem asco e acha que esse fenômeno precisa ser domado, e eles tentaram agora domar com os evangélicos do Lula e tal, e em grande medida destruído. E aí o papel resiliente que a fé evangélica tem no Brasil, esse papel resiliente, ele não pode ser ignorado. Porque ele é parte da solução também. Ora, se eu for falar de um problema central no Brasil, que é a exclusão social, gerar comunidades, como eu havia dito, é uma das coisas mais belas que se pode ter. Novamente, é um Estado que exclui, é uma sociedade que exclui, é um povo sem senso de pertencimento. Gerar isso, cara, é cidadania. E eu não consigo ir contra isso. Então, meus amigos, os evangélicos, cada vez mais se tornando expressão de poder no Brasil, eles têm que entender que o que eles fazem também tem responsabilidade. Obviamente que a idolatria cega que está havendo ao Bolsonaro e a instrumentalização dessa fé através de líderes religiosos para o Bolsonaro é uma coisa horrorosa. E também o fato de muitos desses líderes religiosos depois se juntarem ao Lula quando ele chegar ao poder, porque vai acontecer se o Lula chegar ao poder, isso é inevitável. A gente também tem que entender que há um papel bonito que pode ser exercido, um papel grandioso que pode ser exercido pelas igrejas evangélicas, fazendo um uso virtuoso dessa capacidade que eles têm. Tá? E que façam esse uso, porque cada vez mais é inevitável e, creio eu, cada vez mais é um momento da gente refletir e respeitar, tá legal? Então aqui não vai ter passada de pano nem para quem faz um uso à direita da fé, nem quem faz uso à esquerda da fé, nem de pastores que fazem uso da fé para ganhar grana, a gente sabe que isso tem, ou para ganhar poder, que a gente sabe que isso tem. Mas é muito mais entender um processo e um fenômeno que, para mim, a despeito de todos os problemas, ainda tem um saldo bastante positivo. Esse foi meu recado. Beijos e abraços para todos vocês.